E para a nossa meditação nessa oportunidade, eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2. Primeira Pedro, capítulo de número 2. Nós finalizaremos este capítulo nessa oportunidade, do versículo 18 ao versículo de número 25. Primeira Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. Mesmo assentados, façamos essa leitura com reverência ao Senhor. Farei a leitura e peço que os irmãos se atentem, por gentileza. Diz assim: Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e pedir que Ele ilumine as nossas mentes e prepare os nossos corações. Santíssimo Deus, eterno, bendito e poderoso Pai, nós acabamos de ler a Sua palavra e nossa oração nesse instante é clamando para que o Seu Santo Espírito fale aos nossos corações. Da mesma forma que o Senhor já tocou em vários corações ao longo da história, nessa noite nós pedimos: se propício a nós, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nos capacite a compreendermos o que aqui está escrito, para que possamos nos adequar à sua vontade. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nessa oportunidade nós daremos prosseguimento à nossa sequência de exposições dentro da primeira epístola do apóstolo Pedro, visando aprendermos como viver em meio ao sofrimento, como podemos recomeçar a nossa vida em meio ao sofrimento. Nessa oportunidade nós veremos o capítulo 2, do versículo 18 ao versículo de número 25. Na primeira semana em que eu havia me mudado para Belo Horizonte para fazer o seminário, para cursar o seminário, eu inventei de ir no shopping sozinho. Era perto, cerca de 5 minutos da onde eu morava. E o pessoal ia e voltava do seminário para lá tranquilo. E eu morava na cidade que tinha 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, e fui lá para aquela cidade imensa, e eu falei: não, é reto aqui, eu vou e vou voltar, vai ser tranquilo. Eu fui, aceitei o shopping, que é grande, dá para ver de longe, e na hora de voltar, gente, ficar perdido é muito ruim, mas aquela expressão perder até o caminho de casa é horrível. Não tem nem como você ir embora para chorar, você tem que aguentar firme na frente de todo mundo, porque não tem para onde ir, não tem para onde chorar. E foi nesse momento que eu descobri que em cidade grande o pessoal só sabe onde mora, não sabe referência de nada. Eu tive que buscar muitas informações e depois de muito tempo rodando, muito tempo pedindo informação, me apontaram um colégio que ficava próximo do seminário. Eu fui até lá e consegui ir para minha casa. Cheguei, deitei, fiquei quietinho, chorando no meu canto. E nesse dia eu aprendi a importância de, em momentos assim, momentos de dificuldade, nós sermos submissos ao Senhor e reconhecermos que o sofrimento é uma oportunidade para nós aprendermos a depender ainda mais do nosso Deus. E nessa oportunidade quero compartilhar com os irmãos a respeito disso, de como nós podemos desenvolver submissão em meio ao sofrimento. Como que nós, em meio ao sofrimento, em meio às nossas dificuldades, podemos desenvolver submissão ao nosso Deus. E nós temos 3 orientações práticas que o nosso texto nos fornece,
começando aqui nos versículos 18, 19 e 20. Observe: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Primeira orientação que o nosso texto nos passa para sermos de fato submissos ao Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, é servirmos como se fosse ao Senhor. O ser humano, em um dado momento da sua existência, percebeu a necessidade de estar vivendo em sociedade. Foi onde surgiu algo que hoje nós vivemos na prática e muitas vezes nem percebemos, que é a escala de valores que funciona numa hierarquia, onde o menos importante serve ao mais importante. Isso consiste em todas as áreas da nossa vida, em todos os lugares onde nós vivemos, existe isso. Na nossa casa, quando os filhos devem ser submissos aos seus pais; no nosso emprego, quando o nosso patrão ele é autoridade sobre as nossas vidas; na sociedade, no geral, quando temos autoridades constituídas que são autoridade sobre nós. Essa, inclusive, é a base da sociedade capitalista como um todo até hoje. O mais ou o menos importante serve ao mais importante. O mais simples serve ao mais importante. Só que o que acontece? O apóstolo Pedro, ele continua a pregação de um evangelho que foi trazido para estar quebrando essa realidade, para quebrar esse padrão e construir um novo. Eu não vou servir por amor à pessoa, por amor àquele que está me mandando. Eu não vou servir simplesmente porque eu devo. Eu vou servir, acima de tudo, por amor a Deus. A base do meu serviço, a base da minha prestação de serviço, não é a minha obrigação para o meu patrão, mas o meu amor e o meu temor ao meu Deus. E o apóstolo Pedro, ele explica isso de uma forma tão simples e tão direta, porque ele explica o seguinte: o escravo, o servo, ele deve servir adequadamente ao Senhor, mesmo se ele for cordato, mesmo se ele for gentil, mesmo se ele for uma pessoa amável. Porque mesmo se ele for uma pessoa perversa, ele deve servir de igual modo. Porque o serviço não é simplesmente para o Senhor desse escravo, é para o Senhor das nossas almas, é para o nosso Deus. Tanto que o foco primário dessa sessão que nós acabamos de ler são os escravos. São as pessoas que, escravizadas, tinham patrões que muitas vezes, senhores que muitas vezes não eram cristãos. E aí eles tinham situações bem complicadas para estarem vivendo. Para abordar esses cristãos, o apóstolo Pedro dirige essa sessão especificamente a eles. O servo aqui citado, meus irmãos, não é como nós imaginamos aqui no período que vivemos, e temos a história registrada da senzala e tudo mais. Esse escravo ele tinha uma condição de vida muito melhor do que pessoas que não eram escravas nesse período. Eles, inclusive, gozavam do privilégio de estarem vivendo em uma construção próxima à do Senhor, ou muitas vezes anexa, vivendo na mesma casa, servindo ele diretamente. Quando o Senhor era bom para com estes escravos, eles tinham a oportunidade de comer bem, se vestir bem, de serem bem tratados. E isso era bom, eles gostavam. Porém, algumas vezes, e não eram raras essas vezes, o patrão, o Senhor, era uma pessoa totalmente perversa no seu coração. Tratava mal esse servo, afligia fisicamente esse servo e abusava de todas as formas que lhe eram devidas, porque ele tinha direito, era sua propriedade. Por isso o apóstolo Pedro, ao contrário do que nós podemos imaginar, ele não fala para os escravos se rebelarem, tomarem conta de tudo que pertence ao seu senhor e agora serem cada um senhores sobre as suas vidas. O apóstolo Pedro ele apresenta um padrão de comportamento totalmente diferente. Ele não incita a violência, ele não incita a rebelião. Ele instrui esses escravos a estarem pelo temor ao Senhor, servindo ao patrão, mesmo quando ele for perverso, mesmo quando ele for totalmente voltado para a perversão. Dessa forma, servir a um patrão perverso deveria ser suportado focando não agradar esse patrão, mas focando em agradar a Deus, em agradar ao Senhor das nossas vidas. Isso se torna ainda mais claro quando nós entendemos aqui no versículo de número 19, quando ele usa a palavra alguém, o pronome definido alguém, para estar
criando, não somente para esses escravos, mas para todos os cristãos, a respeito da autoridade sobre as nossas vidas. Observe, olha o versículo de número 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Esse pronome definido alguém, ele serve exatamente para demonstrar que não é apenas o escravo, mas qualquer pessoa que esteja passando por essa situação. Dessa forma, meus irmãos, todos os cristãos ao longo do tempo deveriam se sentir citados aqui. Nós devemos nos sentir citados aqui, como entendendo que é para nós, é uma palavra direcionada a nós. Por isso, devemos trabalhar e dar o nosso melhor, mesmo quando o nosso chefe é uma pessoa que não é temente a Deus. Mesmo quando o nosso chefe, quando a nossa chefe é uma pessoa voltada para coisas que não agradam ao Senhor. Se o nosso trabalho é honesto, mesmo que o nosso patrão, mesmo que a nossa autoridade sobre nós seja deturpada, devemos fazer o que é correto diante do Senhor. A base do apóstolo Pedro não é a obrigação para o patrão, mas a obrigação de viver de forma reta diante da lei do Senhor. Como nós vimos, enquanto a lei dos homens obedecer à lei do Senhor, nós, enquanto cristãos, devemos obedecê-la. Isso inclui esses escravos. A base do serviço é o amor e temor a Deus, e não o dever ao chefe, não o dever a esse patrão. O desejo do cristão em agradar ao seu mestre, em agradar ao seu Deus, deve ser muito maior, meus irmãos, do que o desejo de retaliação, o desejo de vingança, o desejo de estar de alguma forma prejudicando quem está nos prejudicando. A gratidão a Deus é demonstrada também em suportar essas adversidades, em suportar esses problemas, para que através do nosso sofrimento, através da nossa fidelidade em meu sofrimento, Deus seja glorificado. Eu me lembro bem de uma situação a respeito disso, quando eu estava no ensino médio. Eu fui disputar o interclasse no terceiro ano, era a última oportunidade de ganhar alguma coisa na escola. E aí, disputando esse interclasse, no único jogo que eu disputei, porque no outro a gente já foi eliminado, eu fui expulso. Mas eu fui expulso porque eu levei uma cotovelada, bem na altura aqui do peito. E eu fui tirar satisfação com o juiz. Poxa, eu levei uma cotovelada, vai expulsar o rapaz aí ou não vai? Como é que vai ficar a situação? Resultado, o rapaz e eu fomos expulsos. Ele por ter me dado a cotovelada e eu por não ter aguentado a injustiça calado. Fui expulso, meu time ganhou aquele jogo inclusive, só que no outro a gente perdeu. E nessa oportunidade, eu aprendi algo muito importante. Às vezes, o melhor remédio para combater a injustiça é portar-se como um justo. Porque Deus está vendo. E a retribuição virá da parte dele. Nós não precisamos pegar as armas, nós não precisamos ficarmos belicosos em relação aos nossos adversários, nós precisamos confiar que Deus está vendo e a retribuição virá da parte dele. A retribuição para aqueles que nos afligem virá da parte daquele que tudo vê. Por isso, meus irmãos, viver da maneira certa e ser condenado por isso é demonstrar temor ao Senhor. O foco de Pedro não é simplesmente a prática do bem, não é só isso. O foco do apóstolo Pedro para nós, meus irmãos, é suportarmos a injustiça por amor àquele que é justo. É suportarmos o ultraje por aquele que de fato suportou coisas muito piores para nos salvar. Por isso, quando nós recebemos a injustiça, mas a nossa mente está fixada em ver que Deus está no controle de todas as coisas, nós somos capacitados a resistirmos às aflições e assim glorificarmos o nome do Senhor. Quando vivemos de forma errada e somos castigados, não é errado, meus irmãos, é justo. Se nós fizemos o que é errado, devemos ser castigados por isso. Mas quando nós vivemos da forma correta, da forma reta diante do Senhor, e nós somos castigados por isso, nós devemos entender que é uma oportunidade adequada de servirmos como Cristo serviu, de agradarmos ao Senhor como Cristo agradou ao Senhor. Por isso, em meio às suas dificuldades, em meio às suas adversidades, entenda que você deve voltar a sua atenção, voltar a sua capacidade cognitiva ao Senhor. Entenda que Ele está percebendo tudo, que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida e não vai ficar sem retribuição toda essa situação. Quer seja louvado, quer sejas injustiçado, faça tudo corretamente, não para a glória da autoridade sobre a sua vida, mas para a glória do Senhor, para a glória do nosso Deus. Por isso, sirva a cada uma das autoridades, sirva a cada um dos patrões sobre a sua vida, quer sejam eles bons ou maus,
sirva adequadamente para a glória do nosso Deus. Sirva como a Deus e não como aos homens. Sirva como para o Senhor. Como se não bastasse essa compreensão de que a gente deve agradar até as pessoas ruins, ou servir até as pessoas ruins para agradar a Deus, nós temos uma segunda orientação no nosso texto, versículos 21, 22 e 23. Diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os vossos passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga retamente. A segunda orientação para nós desenvolvermos submissão diante do momento de crise, diante do momento de dificuldade, é nós estarmos imitando o exemplo do Senhor. Imite o exemplo do Senhor. Falando em imitar, eu fico impressionado com a capacidade que as crianças têm de imitar os trejeitos dos adultos. Basta você observar. Uma criança, quando ela vê algum trejeito engraçado em um adulto, ela vai começar a imitar e vai chegar um ponto que a criança não vai conseguir mais parar de imitar. Vai ficar tão enraizado na criança que ela vai começar a pegar aquele cacuete e vai ficar com ele por muito e muito tempo ou pelo resto da vida. É algo que ela começa na brincadeira e não consegue mais se livrar. Isso é engraçado, tem alguns que são bem engraçados. E o apóstolo Pedro, meus irmãos, nos incita, nos convida aqui a imitarmos não um cacuete, não apenas uma postura, mas estarmos imitando um estilo de vida, o estilo de vida de Cristo Jesus. O desejo divino, meus irmãos, não é ver-nos sofrendo como se ele fosse um masoquista e não se importasse com a nossa realidade. O desejo divino é exercitar a nossa fé diante das nossas dificuldades, diante das nossas adversidades, para em meio à nossa fidelidade, mesmo em meio ao sofrimento, nós glorificarmos o nome do Senhor. Por isso, diante das dificuldades, diante das injustiças, nós precisamos voltar o nosso olhar para Cristo Jesus, como nós vimos anteriormente. Mas devemos voltar os nossos olhares, o nosso olhar a Ele, com o desejo de estarmos imitando o seu exemplo, pois somos chamados para viver a justiça, mesmo em meio à injustiça que nós estamos vivendo, mesmo em meio à injustiça que nos cerca. Assim como o apóstolo Paulo nos instrui em Filipenses 1:29, nós devemos não apenas falar da nossa fé em Cristo Jesus, mas estarmos vivendo, demonstrando que existe essa fé em nossas vidas. Não apenas falar que somos de Cristo, mas vivermos como Cristo viveu. Porque somente através disso, nós demonstraremos a verdade que existe em nossos corações. Não é apenas falar que pertence a Cristo, é viver como um daqueles que pertencem a Cristo Jesus. Aí você pensa, nossa, eu tenho que imitar Cristo Jesus agora, realmente vivendo de uma forma irrepreensível na sociedade, pagando por todos os pecadores. Não necessariamente, e não é dessa forma, na verdade. Nós imitamos Cristo não em igualdade ao seu sofrimento vicário, mas em relação à sua postura diante do sofrimento. E é isso que Deus deseja de nós, meus irmãos, que nós, em meio ao nosso sofrimento, em meio às nossas dificuldades, tenhamos a mesma postura que Cristo Jesus teve em meio ao seu sofrimento, porque ele sofreu de forma injusta. Tanto que o apóstolo Pedro, como vocês devem ter notado, ele cita o capítulo 53 de Isaías em boa parte do seu texto, justamente para fazer referência ao que nós hoje entendemos como o servo sofredor, que identificamos como Cristo Jesus, aquele que sofrendo de forma injusta não reclamou, aquele que sofrendo ultraje não respondeu com ultraje, aquele que sendo maltratado não respondeu com maltratos, mas na verdade se portou como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores. É tanto que aqui no versículo de número 21, quando ele cita esse exemplo, observe: porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. É tanto que esse substantivo exemplo, usado aqui nesse versículo de número 21, o apóstolo Pedro ele pega tendo em mente o meio educacional da sua época, onde a criança, quando estava começando a aprender as letras, ela pegava um molde e ia circulando a letra nesse molde e replicando abaixo, circulando e replicando abaixo, para através desse molde ela conseguir depois de memória reproduzir, sem precisar de ficar circulando novamente esse modelo. É isso que é o exemplo. Assim como a criança circula o molde para depois replicá-lo, o cristão deve conhecer o modelo de Cristo Jesus, o exemplo de Cristo Jesus, para depois colocá-lo em prática, para depois estar replicando. Por isso, meus irmãos,
caso você não saiba, o exemplo de Cristo Jesus, a postura de Cristo Jesus, diante dos problemas, diante do sofrimento, era exatamente de ser manso, paciente, íntegro e honesto. Era alguém que, em meio a toda aquela situação de sofrimento imerecido, se manteve manso, paciente, íntegro e honesto. Através da citação, mais especificamente do versículo 9 de Isaías 53, o apóstolo Pedro explica que Cristo sofreu em nosso lugar para que nós não precisássemos de vingança, meus irmãos, para que nós não precisássemos aplicar retaliação para as pessoas ao nosso redor, mas para que nós precisássemos, a cada instante, entender que, assim como Cristo, de forma irrepreensível, viveu e mesmo assim foi castigado, ele não reclamou, e assim nós devemos fazer. Significa que a cada dia nós precisamos, enquanto sofremos, voltar a nossa atenção ao Senhor e pedir que Ele nos fortaleça em meio ao nosso sofrimento. Mesmo quando nós sofremos de forma injusta, precisamos realmente confiar que Deus está ouvindo, Deus está vendo, e precisamos imitar o sofrimento, imitar a postura diante do sofrimento de Cristo Jesus. Caso você não tenha percebido ainda, ninguém sobre a terra pode se considerar irrepreensível, ninguém pode se considerar perfeito. Portanto, ao focarmos Cristo Jesus e o seu sofrimento que foi em nosso lugar, devemos compreender que, ao sofrer injustiça, ele não devolvia. Diante do sofrimento, mesmo imerecido, ele não era uma pessoa inescrupulosa. O apóstolo Pedro, como uma testemunha ocular, ele relata com firmeza, com integridade, a paciência e o comportamento de Cristo Jesus, nos incentivando a seguirmos este exemplo, nos incentivando a imitarmos o seu comportamento, a sua postura. Nós somos pecadores, meus irmãos. Nós não merecemos nada de bom. Nada de bom é merecido por nós. Tudo que vem do Senhor, que é bom para nós, é graça. Nós não merecemos. E tudo de mal que nós recebemos, tudo de mal que sobrevém sobre as nossas vidas, é merecido, porque nós somos pecadores, porque nós erramos diante do Senhor. E por isso, meus irmãos, se sofrendo injustamente, nós não devemos revidar, sofrendo justamente, nós devemos revidar menos ainda. Nós devemos reclamar menos ainda. Não estou estimulando, meus irmãos, a estarmos a cada dia implorando para as pessoas nos tratarem mal e ficarmos calados diante disso. Não estou dizendo dessa forma, mas estou convidando os irmãos a estarmos a cada dia focando em Cristo Jesus, entregando a Deus a situação assim como Cristo Jesus entregou. Assim como Cristo Jesus entregou a situação. A maior vingança contra os homens que nos atormentam, meus queridos, é nos portarmos como pessoas serenas, como pessoas que estão focadas diante do sofrimento, diante da situação adversa, porque nosso entendimento é de que Deus está no controle de todas as coisas, Deus está vendo e Deus retribuirá. Deus não deixará sem a justa retribuição tudo o que nós estamos vivendo. Por isso, em meio às injustiças, em meio aos problemas, volte-se ao Senhor. Não gaste sua energia revidando, não gaste a sua energia brigando com as outras pessoas, mas gaste o seu tempo, gaste a sua energia orando e pedindo a Deus por ajuda, por força, por paciência em meio à adversidade. Gaste a sua força não brigando, mas orando ao Senhor, orando ao nosso Deus. Terceira e última orientação que nós podemos perceber no nosso texto com relação a como desenvolvermos submissão ao Senhor diante do sofrimento, diante da adversidade, se encontra nos versículos 24 e 25. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. A terceira e última orientação que o nosso texto nos passa, meus irmãos, é vivermos para o Senhor. Vivermos exclusivamente para o Senhor. Se você já é casado, você vai conseguir discernir muito bem a diferença entre a vida de casado e a vida de solteiro. Vai ter uma situação ou outra que você vai lembrar da vida de solteiro e você pode se sentir tentado em sentir saudade, em sentir uma saudade de viver aquilo. Mas quando você se lembra de todas as vantagens e do quão é prazeroso a vida conjugal, a saudade passa e passa rápido, porque você vê que a vida agora é muito melhor, porque a vida agora é muito mais prazerosa.
Por isso, o apóstolo Pedro, ele nos chama para nós estarmos abandonando o ardor da carne para vivermos pela tranquilidade do Espírito. Pois Cristo levou consigo, meus irmãos, a nossa escravidão ao pecado. E agora nós não mais vivemos, nos portamos conforme a música que o pecado toca para as nossas vidas. Nós agora nos portamos e vivemos de acordo com o agir do Espírito Santo em nossos corações. Nós não somos mais obrigados a pecar. Agora nós temos capacidade pelo Espírito Santo de lutarmos contra o pecado, de lutarmos contra o desejo pecaminoso em nossos corações. Por isso, nós vivemos agora em submissão a Cristo Jesus. Nós não somos escravos do pecado, nós somos agora servos de Cristo Jesus. Não devemos viver, portanto, com saudosismo pela vida anterior a Cristo Jesus. Não significa que agora nós não mais erramos, mas significa que agora não é algo descontrolado, não é algo compulsivo em nossas vidas, a ponto de nós falarmos que não temos outra alternativa, que nós não temos outro meio de vida. Agora nós temos uma qualidade de existência muito melhor, muito superior, em sermos servos de Cristo Jesus, em sermos servos do Deus Altíssimo. Tanto que no versículo de número 24, quando ele cita a referência ao corpo no madeiro, o apóstolo Pedro está fazendo referência ao livro da lei, lá em Deuteronômio, no capítulo 21, versículos 22 e 23, está escrito exatamente sobre o entendimento de quem está sobre o madeiro ser amaldiçoado pelo Senhor, ser uma pessoa que realmente deve ser extirpada da face da terra. E o apóstolo Pedro está dizendo exatamente isso. Cristo Jesus se fez maldição para nós sermos perdoados pelo Senhor. Cristo Jesus assumiu a maldição do pecado para que nós pudéssemos ser perdoados pelo nosso Pai. Cristo Jesus assumiu o nosso lugar para nós sermos perdoados pelo nosso Senhor. Ele recebeu a ira de Deus que deveria ser recebida por cada um de nós. Ele recebeu a ira que estava sobre nós. E o apóstolo Pedro, para não deixar dúvida alguma de que nós fomos sarados, de que nós fomos tratados da nossa doença espiritual, ele cita no finalzinho do versículo de número 24 a respeito das chagas. Observe: por suas chagas fostes sarados. Esse substantivo chagas é usado pelo apóstolo Pedro como um meio de retratar um ferimento causado por açoites, por chicotes, por varas, enfim, por algo que aflige o corpo, para aproximar o máximo possível daqueles escravos que sofriam na carne o peso e o preço de servir a patrões, a senhores que eram inescrupulosos. E é diante disso, meus irmãos, que nós percebemos que o apóstolo Pedro está explicando a eles: olhe, todas essas feridas que vocês têm na carne, tudo isso que você está sofrendo agora, Cristo Jesus sofreu muito mais, para que você não precisasse sofrer isso eternamente, para que o seu sofrimento de agora seja momentâneo comparado com a eternidade na glória com o Pai, porque pelas chagas de Cristo Jesus vocês foram sarados. Tanto que o adjetivo sarados é usado para denotar uma cura que recebe de forma espiritual aquele que é identificado com Cristo Jesus, aquele que é alcançado por Cristo Jesus, porque nele nós somos perdoados pelo Pai. Em Cristo Jesus nós somos perdoados. Através da obra vicária dele, nós somos separados dos nossos pecados. Nós agora não temos a condenação eterna por causa dos nossos pecados. A consequência diária nós colhemos com toda certeza, mas a condenação eterna Cristo Jesus levou consigo, pois ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Antes, meus irmãos, como o texto nos narra, nós éramos mortos no pecado. Como o apóstolo Paulo narra em Romanos 6, agora nós somos mortos para o pecado. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, nós somos vivos para a justiça. Nós devemos viver de um modo que agrade ao Senhor, de um modo que a cada dia demonstre que nós compreendemos o sacrifício de Cristo pelas nossas vidas. É viver de uma maneira digna, é viver com uma postura que te identifique como uma pessoa que foi alcançada e transformada em Cristo Jesus. Nós precisamos a cada dia, meus irmãos, compreender que o que os outros fazem conosco não é um indicativo, não é referência de como nós devemos viver. Mas o que Cristo fez por nós, isso sim, é uma referência de como nós devemos nos portar, uma referência de como nós devemos viver.
Nós não vivemos em reação ao que os outros fazem por nós. Nós vivemos em reação ao sacrifício de Cristo Jesus em nosso lugar. Isso vale para os nossos pensamentos, isso vale para as nossas palavras, isso vale para as nossas ações. Tanto que o apóstolo Pedro, ele usa um exemplo ainda mais claro para que não apenas os escravos, mas toda essa sociedade possa compreender isso. Ele usa o exemplo do pastor e das ovelhas. Em uma sociedade agrícola, como era essa sociedade desse século, a imagem de ovelha e de um pastor era muito, muito clara para que essas pessoas pudessem compreender. Era um exemplo de fácil acesso, porque funcionava assim. A ovelha, quando ela se apartava do aprisco, quando ela se apartava do rebanho, ela se encontrava numa situação muito complicada, porque ela pensava o seguinte: eu vou morrer. E ela se prostrava e ficava em uma condição totalmente deplorável, esperando que o pastor fosse resgatá-la. E se o pastor não fosse em encontro a ela, ela iria morrer. Ela de fato iria morrer esperando. Ela era desprovida de muita inteligência e por isso ela entendia que iria morrer se o pastor não a alcançasse. E de fato iria. O apóstolo Pedro usa esse exemplo para mostrar que nós antes vivíamos como essa ovelha desgarrada, como uma ovelha que está longe da comunidade das ovelhas, como uma pessoa que estava longe da total possibilidade de viver de forma correta, de forma santa. Em razão da queda, éramos largados, como quem não tem dono, como quem não tem direção, sem objetivo, sem perspectiva de vida. Mas tudo mudou quando o Supremo Pastor se ofereceu por nós, comprou-nos através do seu sangue, através do seu corpo, para sermos resgatados, para sermos perdoados através da sua vida. Nós somos convertidos pelo nosso Senhor, pelo bispo das nossas almas, Cristo Jesus. Através dele, nós não somos mais mortos no pecado, nós somos mortos para o pecado. Nós recebemos a liberdade do pecado, não somos mais escravos dele. Vivemos agora em condição de dizermos não a ele, para termos uma novidade de vida, uma vida no Senhor, uma vida para Cristo Jesus. Não estamos mais desgarrados, não estamos mais condenados. Somos ovelhas de um caprichoso pastor, servos de um generoso mestre e fiéis de um perfeito bispo que cuida das nossas vidas e está atento às nossas necessidades espirituais de forma contínua. Por isso, meus irmãos, diante do sofrimento, diante da dificuldade, do presente, aguente firme. Não precisa ser calado. Conte tudo para o Senhor. Conte tudo para o bispo sobre a sua alma. Conte tudo para o seu pastor, para o supremo pastor das nossas vidas. Viva para o Senhor e não para você mesmo, não para as pessoas ao seu redor. Acima de tudo, viva para o Senhor. Deus está vendo e retribuirá por amor ao seu Filho que morreu por nós. Por isso, entenda, você deve viver para o Senhor, porque Ele te comprou e você pertence a Ele. Você não é uma ovelha desgarrada, você é uma ovelha do aprisco do Supremo Pastor, de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, em meio à pandemia, muitas pessoas têm sofrido injustiças, têm recebido humilhações, têm passado por situações lamentáveis de fato. Em muitas ocasiões não podem nem reclamar, porque podem perder o seu emprego e colocar em risco, colocar em situação perigosa toda a economia da família. Muitas pessoas estão passando por situações terríveis como essas. E é diante disso que nós aprendemos a buscar a Deus e confiar que seu olhar terno está sobre as nossas vidas. E nós não estamos desamparados, nós estamos guardados pelo Senhor. Diante da injustiça que está sobre a sua vida, meu irmão, continue fazendo o que é certo, continue fazendo o que é correto diante do Senhor. Você foi convocado, resgatado para servir a Deus e não aos homens. Por isso, sua jornada de trabalho é de 8 horas e seu chefe constantemente escora e não faz a parte dele, faça a sua parte. Continue prestando as suas 8 horas, porque você faz não para o seu patrão, mas para o Senhor. Cumpra as suas 8 horas por amor e temor ao Senhor. Sua chefe te humilha e você sabe que não tem meio de arrumar outro emprego e fica realmente angustiado por isso. Cumpra a sua tarefa da melhor maneira possível, para que Deus seja glorificado através do seu comportamento, através da sua postura de cristão transformado e resgatado. No momento adequado, meus irmãos, Deus retribuirá as ações de todos nós.
No momento adequado, Deus trará a retribuição às obras de todos os homens, quer seja a retribuição positiva, quer seja a retribuição da obra negativa. Tempos difíceis não nos amolecem, mas nos tornam mais resilientes, capacitados a encontrarmos meios em meio ao sofrimento, para estarmos obedecendo, para estarmos cumprindo o que nós devemos fazer diante do Senhor. A salvação, meus irmãos, muitas vezes pensamos que é algo para o futuro, somente para a glória, mas a salvação começa aqui. Nós somos salvos da ira de Deus, portanto, envolve nós compreendermos que hoje Deus não é nosso adversário. Deus é quem cuida das nossas vidas. Deus é quem garante o sustento das nossas vidas. Não estamos mais debaixo da sua ira. Através de Cristo Jesus, hoje estamos debaixo do seu amor. Por isso, diante das dificuldades e injustiças, aguente firme, para a glória do Senhor. Você não precisa se calar diante dos abusos. Você não precisa se calar diante das dificuldades e dos meios constrangedores que você passa no seu trabalho. Deus providenciou autoridades competentes para nós podermos procurar, para nós podermos recorrer, para sermos ajudados em meio aos nossos problemas e mesmo às nossas dificuldades. O apóstolo Paulo nos instrui a estarmos buscando a paz quando possível. Se depender de nós, paz com todos os homens. Mas o próprio apóstolo Paulo também diz, em Romanos 13, que toda autoridade nos foi dada para cuidar e zelar das nossas vidas. Por isso, busque ajuda. Busque as autoridades competentes quando você for ultrajado, quando você de alguma forma for colocado em uma situação constrangedora no seu trabalho. Viva para o Supremo Pastor. Viva como ovelha que foi resgatada e tratada. As feridas foram completamente saradas. Viva para o bom pastor. As nossas feridas, meus irmãos, elas são momentâneas. E elas doem, com toda certeza. Mas elas doem menos de que uma vida completamente desgarrada por toda a eternidade diante do Senhor. Elas doem menos, porque nós focamos a glória eterna com o nosso Deus. Elas doem menos, porque nós focamos uma vida de intimidade em toda a eternidade com o nosso Deus. Por isso, meus irmãos, sejamos submissos ao Senhor. Sejamos cada vez mais dependentes do nosso Senhor. Sejamos submissos ao nosso bispo, o bispo das nossas almas, Cristo Jesus. Porque Ele não nos desampara, porque Ele não dormita, Ele não cochila, Ele não nos deixa um segundo sequer desamparado da sua vista. Diante do sofrimento, seja submisso ao Senhor, seja submisso ao supremo bispo das nossas almas. Que nós a cada dia suportemos a injustiça, para que o Deus de toda a justiça seja glorificado através das nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, quero orar por você. E se você tem passado ou tem enfrentado alguma injustiça na sua vida, no seu trabalho, em alguma área da sua vida, enquanto eu estiver orando, peça ao Senhor que te capacite a entender a mensagem de hoje e colocar em prática, para que você suporte a injustiça para a glória do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, bondoso e eterno Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez. Oramos gratos, ó Pai, porque nós sabemos que através de Cristo Jesus, nós não mais somos ovelhas desgarradas. Não mais sofremos, ó Pai, sem qualquer tipo de explicação. Nós agora sabemos que em Cristo Jesus, nós somos resgatados para vivermos uma vida reta, uma vida de justiça, mesmo em meio a toda a injustiça que nos cerca, ó Pai. Por isso, nesse instante, cada um de nós que estamos orando, que fomos ultrajados, injustiçados, maltratados, clamamos, de acordo com o exemplo de Cristo Jesus, nos capacite a vivermos, ó Pai, nos capacite a estarmos vivendo no mundo atual. Que a ação dos outros ao nosso redor não guie a nossa reação, mas o sacrifício de Cristo Jesus guie os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Que a cada dia, ó Pai, nós possamos entender que vivemos para a glória do Senhor, que vivemos para o Senhor e não para as nossas vidas, não para a nossa satisfação pessoal. Santíssimo Deus, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que estão orando, que tem sofrido, ó Pai, injustiças no seu trabalho, injustiças em alguma área da sua vida, nós clamamos, dê retribuição, ó Pai, derrame o seu cuidado, derrame a sua atenção sobre essa vida e não permita que esse irmão, que essa irmã se sinta, ó Pai, desamparado pelo Senhor.
Ser propício a nós, ó Pai, ser propício a nós, ó Senhor, para que a cada dia possamos suportar a injustiça, por sabermos que o Senhor está atento às nossas vidas e às nossas necessidades. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe, hoje e para todo sempre. Amém.